Sejam bem-vindos ao canal do Questionador. Hoje nós vamos discutir o PL 4330, que é exatamente o PL das terceirizações. E, no meu ponto de vista, ele vai beneficiar os empregadores, as empresas de terceirização, os governos, especialmente o federal e o municipal, e as seguradoras. E o salário médio dos trabalhadores vai cair. E tudo isso eu vou explicar por quê. Vamos começar? Você tem ouvido por aí um discurso, especialmente de parlamentares e dos órgãos dos empregadores, que vai aumentar o número de empregos no país. E por que isso iria aumentar? Eu vou aqui demonstrar matematicamente. Antes de entrar nesse mérito dessa questão, vamos discutir o que é atividade fim e atividade meio. Lembrando que esses termos são especialmente doutrinários, porque o que regula a questão de ser atividade fim ou atividade meio, sem mencionar esses termos, é uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, a súmula de número 331. Vamos falar então o que seria atividade fim e o que seria atividade meio. Vamos imaginar dois empregados de uma fábrica de parafusos. Então, aquele empregado da fábrica de parafusos que trabalha na produção de parafusos exerce uma atividade fim. Aquele funcionário que cuida da conservação, manutenção e limpeza, ele vai estar exercendo a atividade meio. Essa poderia ser terceirizada. Inclusive também a atividade de vigilância, atividades administrativas como a contabilidade, coisas de departamento pessoal. Isso tudo seria atividade meio. Eu vou mostrar para vocês duas situações para vocês entenderem como funciona hoje em dia e como irá funcionar a partir de então e quais os reflexos que isso pode trazer, tá? Bom, nessa primeira situação você contrata empregados para exercer atividade de conservação e limpeza num determinado estabelecimento, tá? Então, esse salário desse empregado custa R$1.000 e você tem outros encargos adicionais, ou seja, INSS, FGTS, férias proporcionais, 13º proporcional, 1/3 de férias e por aí vai. Então, isso tudo tem que ser alocado mensalmente e, em média, para uma terceirizada isso custa em torno de 80% e é isso que a gente vai utilizar aqui, tá? Então, eu tenho um salário de R$1.000, mais encargos de 80%, que é esse o parâmetro que eu estou utilizando, e 1.000 mais 800 daria um custo total de R$1.800. Isso seria o custo se a empresa contratasse diretamente esse empregado, mas normalmente esse tipo de conservação e limpeza e alguns tipos de serviço de escritório, vigilância, etc., isso tudo é contratado, isso tudo é terceirizado, tá? Aí você me diz, então quanto custa para a empresa hoje em dia esse tipo de terceirizado? Vamos lá. Pela planilha aqui do lado você consegue observar muito claramente isso. Ou seja, o custo desse empregado sairia na faixa de R$ 2.385,05. Por quê? Porque uma empresa terceirizada ela tem que ter uma margem de lucro e, obviamente, você teria que pagar os impostos relacionados a esse tipo de operação, que daria 18,53%. Daí, nós temos o custo de R$ 2.385,05, tá? Que é o custo total. Aí você vai me dizer, Sérgio, se você contrata diretamente o empregado, daria R$ 1.800, e se você contrata uma terceirizada, dá R$ 2.000 e poucos, R$ 2.385. Qual a vantagem nisso? Aí é que está o pulo do gato. Normalmente as empresas, quando têm seus empregados, elas fazem o quê? Elas fazem um plano de cargos e salários e dão diversos tipos de benefícios, como uma alimentação melhor, um plano de saúde, alguns benefícios pela antiguidade e até mesmo participação nos lucros, entre diversos outros benefícios que podem ser dados para o empregado mesmo. Para uma terceirizada, você não vai ter que dar nada disso. Então, consequentemente, o custo desse empregado vai cair. E por que eu não coloco isso aqui nessa planilha? Porque isso é variável, vai depender de empresa para empresa, de segmento para segmento, mas você vai observar que esses custos individuais, ou seja, se o empregado fosse registrado na própria empresa, ele teria um custo mais elevado ou determinados custos indiretos. Daí
é muito mais vantagem você contratar uma terceirizada para executar esse tipo de serviço, principalmente porque você tem aquela flexibilidade, você pode trocar o empregado a hora que você quiser e por aí vai, tá bom? Mas vamos mais adiante. Vamos imaginar agora que, por exemplo, como esse projeto de lei 4330 ele permite que você terceirize a atividade fim, então, consequentemente, você que trabalha na linha de produção de uma empresa ou na linha de produção das prestações de serviços, você vai estar vulnerável a ser, inclusive, demitido, para que coloquem no seu lugar um pessoal para que vai receber um salário menor. E como isso vai acontecer? Vamos agora àquele mesmo exemplo, só que com um salário um pouquinho maior, né? Imaginemos um salário de R$2.000, os custos de 80%, aquele mesmo percentual que nós utilizamos no exemplo anterior, e daria um custo total de R$3.600. Digamos que esse empregador decida utilizar o seguinte parâmetro: olha, eu quero pagar menos, eu quero economizar 10% no montante da minha folha de pagamento, tá? Então, como é que ficaria essa conta? Eu pego 3.600, diminuo R$360, dá R$3.240 líquido. Para o entendimento final, vamos para essa tabelinha aqui. Então, para o entendimento geral, quem ganha? O tomador de serviço ganha R$360, né? Ou seja, o empregador. O terceirizado ganha R$324. Os governos federal e municipal vão ganhar com impostos R$417,23 e o empregado, em termos nominais, vai perder R$731,54, além dessa redução proporcionar uma redução na sua base de fundo de garantia e a redução na base de aposentadoria. Aí você me diz, Sérgio, você não está tendo uma visão pessimista? Gente, o objetivo do PL 4330 é exatamente isso: promover uma redução dos salários. Por isso que estão dizendo para vocês que vai haver um aumento de empregos. Porque quem está com seu emprego antigo vai perder esse emprego para dar lugar às terceirizadas. E mais, se você tem como sonho trabalhar como empregado do Banco do Brasil, da Petrobras, a administração indireta vai poder terceirizar as atividades fim, tá? Então, além das atividades meio, vai poder terceirizar as atividades fim. Então, pegando um governo aí meio neoliberal, alguma coisa nesse sentido, e aqui não é uma crítica aos neoliberais, até mesmo porque se você acredita que isso é a solução para o Brasil reduzir salários, eu não posso ir contra o seu entendimento. Eu só estou colocando aqui um ponto de vista bastante objetivo com relação a esse PL 4330, para que ninguém saia aí apoiando PL sem entender direitinho o que está acontecendo, tá bom? E por último, a gente tem que lembrar que o texto da lei foi tão nas pressas que no artigo 8º existe até um erro na descrição do vídeo. Eu estou mencionando que tipo de erro é esse, tá? Bom, obrigado aí pela atenção de vocês. No mais, valeu!